20 de julho, São Jerônimo Emiliano, fundador dos São Marcos. Nasceu em Veneza em 1481 e foi seu pai, Ângelo Emiliano, e sua mãe, Leonor Morosini, ambos oriundos de família nobre, que deu à Igreja vários prelados e à República Veneziana procuradores de São Marcos, senadores e grandes generais. Seu pai mesmo era senador, quando ele veio ao mundo. Jerônimo revelou em tenra idade muita inclinação para a vida, para a virtude, e entregou-se ao estudo das letras humanas, nas quais fez muito progresso, até a idade de 15 anos, quando o desejo das armas lhe interrompeu o dos estudos e despertou nele a coragem marcial que alguns de seus antepassados tinham demonstrado. Em 1495, os venezianos reuniram tropas e Jerônimo Emiliano engajou-se nessa milícia, sem ter em conta as lágrimas da mãe, que, tendo perdido o marido pouco tempo antes, recebia novas tristezas pelo afastamento de Jerônimo, a quem considerava a única consolação que lhe restava na viuvez, embora fosse o último de seus 7 filhos. Temia perdê-lo, talvez, demais de uma maneira. Foi, portanto, na idade de 15 anos que Jerônimo iniciou a carreira das armas e bem depressa deixou-se levar pela torrente da dissolução, que reina na maior parte das pessoas dessa profissão. As censuras de sua mãe e de seus irmãos de nada valiam, somente a ambição punha limite às suas desordens. Para chegar aos altos cargos da República era preciso ter tido um proceder honroso. No ano 1508, serviu de novo no exército que os venezianos reuniram para se opor à Liga de Cambrai. O Senado de Veneza encarregou Emiliano da defesa de Castelnuovo, nos confins de Treviso. Mal lá tinha entrado, com algumas tropas, o governador, vendo as muralhas caídas por causa da artilharia, os inimigos prestes a dar um assalto geral, retirou-se secretamente, de noite, deixando espanto na guarnição. Emiliano, para reparar a covardia do governador, mandou refazer as brechas e resolveu defender a praça até o fim. Resistiu a vários assaltos, mas, enfim, a fortaleza foi vencida, a maior parte da guarnição sacrificada e Emiliano atirado a uma prisão. Os alemães puseram-lhe cadeias no pescoço, nas mãos e nos pés, com uma bola de mármore. Davam-lhe como alimento pão e água e faziam-lhe 1000 ultrajes. Nada lhe parecia mais espantoso que a morte que o esperava a todo momento. Mas, bem depressa, temeu alguma coisa muito mais vivamente que a perda do corpo. Temeu a perda da alma. Sem nenhum socorro humano, via a salvação somente em Deus. Deus que ele tinha deixado esquecido por tanto tempo. Deus que ele tinha tão gravemente ofendido. Vieram então os remorsos amargos pelas desordens. Reconheceu, derramando uma torrente de lágrimas, que Deus era justo e que ele tinha merecido o que sofria. Enquanto esses tristes pensamentos o atiravam a uma melancolia profunda e aflição extrema, de repente uma luz divina lhe aclarou a alma e lhe trouxe paz. Recordou-se de Nossa Senhora de Treviso, a consoladora dos aflitos, o refúgio dos pecadores. Imediatamente, em lágrimas e em prece, suplicou-lhe tivesse piedade do mais miserável dos pecadores, e lhe obtivesse de seu filho graça e misericórdia. Fez voto de visitar descalço seu santo templo em Treviso, e de aí mandar celebrar missas e publicar-lhe as benemerências à viva voz e com quadros. Mal tinha pronunciado seu voto, a prisão foi iluminada por uma luz celeste. A Mãe de Deus, consoladora dos aflitos, apareceu-lhe e o chamou pelo nome. Deu-lhe as chaves de seus ferros e da prisão. Ordenou-lhe que saísse e cumprisse fielmente a sua promessa.
Ela leva-o do mesmo modo através do exército inimigo até a porta de Treviso. Lá entra, dirige-se à igreja da Virgem, deposita aos pés de seu altar as chaves da prisão, os ferros de seu pescoço, dos pés e das mãos. Suspende a abóbada a bola de mármore. Publica todos esses fatos a viva voz. Manda-os registrar diante de um tabelião e pintar nos quadros. Na paz, as cidades que tinham sido tomadas aos venezianos foram-lhe restituídas. Receberam Castelnuovo, o Senado, para agradecer a generosidade de Emiliano, o qual tinha tão corajosamente defendido aquela praça, deu aquele castelo à família para dele gozar durante 30 anos, e Emiliano foi feito prefeito ou chefe de justiça. Mas não exercitou ele por muito tempo esse cargo, tendo-o deixado depois da morte de seu irmão, para ir a Veneza, tomar a tutela de seus sobrinhos. Fazendo-o aproveitar seus bens, teve grande cuidado de os educar na piedade. Serviu-lhes mesmo de exemplo, porque depois que deixou o cargo de prefeito, cumpriu as promessas que tinha feito a Deus de mudar de vida. E nada querendo fazer sem um aviso de um sábio diretor, escolheu um cônego regular da congregação de Latrão, que unia muita piedade a um profundo saber, e abandonou-se inteiramente à direção desse santo religioso, que o fez calcar aos pés tudo o que se parecia com a vaidade e o luxo. Emiliano renunciou, então, a todas as doçuras e comodidades da vida. Não teve outros sentimentos de si mesmo que os que uma humildade profunda lhe podia inspirar. Esqueceu a nobreza e a dignidade de sua casa e só manteve, das vantagens de sua descendência, uma certa polidez, que lhe serviu depois para ganhar muitas almas a Deus. Afligia o corpo com jejuns e macerações extraordinárias, e só lhe concedia algumas horas de sono, passando o resto da noite em oração e prece. Suas ocupações durante o dia eram visitar as igrejas e os hospitais, providenciando aos doentes todos os auxílios espirituais e temporais de que tinham necessidade. Sua liberalidade não se estendia somente aos pobres dos hospitais e aos indigentes que encontrava nas ruas, mas, quando previa que algumas moças estavam em perigo de se prostituir, dava-lhes dotes e partidos vantajosos para a salvar. Todos ficaram surpresos com essa mudança, mas Emiliano ficou ainda mais, ele mesmo, quando considerava que tinha vivido tanto tempo, sem sentir o peso das cadeias e todos os horrores da escravatura, de que Deus o havia libertado. Não podia pensar nas desordens da vida passada sem derramar torrentes de lágrimas. Mais avançava no caminho da virtude, mais se sentia abrasado de amor por Deus e pelo próximo. Teve ocasião de exercitar aquela virtude numa carestia geral, de que a Itália se ressentiu no ano 1258. O povo do campo, sem pão, era obrigado a comer até os animais mais imundos, ou a se contentar com algumas raízes para conservar a vida, que se esvaía. A morte levava a muitos todos os dias, e deixava no rosto dos que ficavam fúnebres vestígios de que sua vez não haveria de tardar. Os prefeitos de Annone ou dos víveres em Veneza souberam primeiro, por seu cuidado, remediar a carestia, fazendo vir trigo de vários lugares. Mas essa espécie de abundância que eles tinham cuidado em obter para a capital atraiu para lá de todos os lados tão grande quantidade de pessoas que a carestia recomeçou bem depressa. Emiliano, mais do que todos os outros, teve compaixão de tantos miseráveis e vendeu até os móveis para os aliviar, e sua casa tornou-se um asilo, onde os recebia e lhes dava os socorros que podia, naquela ocasião. Uma espécie de doença contagiosa sucedeu à carestia,
e São Jerônimo Emiliano dela foi atacado e reduzido a tal extremo que, depois de ter recebido todos os sacramentos, esperava somente a hora da morte. Mas, temendo não ter ainda satisfeito plenamente por seus pecados pela penitência, pediu a Deus a saúde para fazer neste mundo uma penitência mais longa e executar o que ele julgasse conveniente ordenar-lhe para a salvação do próximo. A oração foi ouvida, as forças voltaram, ele continuou os exercícios de piedade com mais zelo ainda. Para cumprir as promessas que acabava de fazer a Deus, prestou contas da administração dos bens aos sobrinhos, despojou-se da veste de senador, revestiu-se de um hábito que tinha comprado para um pobre, tomou sapatos velhos e apareceu nesse estado pelas ruas de Veneza. Uns se riam como de um homem que tivesse perdido a razão, outros que o conheciam melhor lhe admiravam a humildade. Muitos hesitantes esperavam com ansiedade os resultados dessa nova maneira de viver. Não demorou muito e os resultados vieram. A carestia e o contágio tinham levado grande número de pessoas, tanto da cidade como do campo. Havia por toda parte uma multidão de órfãos privados dos pais e dos socorros, reduzidos à mendicância, sem nenhuma educação e por isso mesmo expostos a todos os vícios. Por amor de Deus, Emiliano se fez pai e mãe daqueles que já não os tinham. Preparou uma casa para os receber. Foi procurá-los pelas ruas e pelas praças, providenciou-lhes mestres para lhes ensinar algum ofício, não permitindo que nenhum deles continuasse a mendigar, dando-lhes como sua caridade o que faltava ainda ao benefício de seu pequeno trabalho. Tinha ainda muito mais cuidado da salvação de suas almas. De manhã, fazia-os dizer as orações, ouvir a Santa Missa, aprender a ler, para afastar todo mau pensamento. O trabalho manual era entremeado por momentos de silêncio, por leituras que eles faziam, pelo canto de hinos e de ladainhas, em particular do Santo Rosário. 2 vezes por dia, antes e depois do trabalho, recordava-lhes os elementos da doutrina cristã. Levando as mãos antes de se porem à mesa, recitavam o Miserere pelas almas do purgatório. Confessavam-se todos os meses e nas festas principais de Nosso Senhor e da Santa Virgem. Andavam todos vestidos de branco. Nos dias de festa, ele os levava em procissão cantando as ladainhas pelas ruas e praças de Veneza, a visitar os principais santuários ou ouvir algum sermão. Todo o povo corria para assistir ao edificante espetáculo. Ficava-se comovido até as lágrimas por se ver aquele nobre senador, aquele bravo general, vestido como um pobre, feito pai dos orfãozinhos. A piedade e a modéstia daqueles meninos enterneciam todos os corações. A maior parte dos espectadores chorava de alegria. Outros faziam coro aos meninos que cantavam as ladainhas da Santa Virgem. Respondiam devotamente: Ora pro nobis. Foi uma comoção de piedade para toda a cidade. Todos queriam ver a casa dos órfãos. Era algo de admirável que atraiu logo socorros suficientes. Santo Emiliano pôs-se então a visitar os arredores de Veneza. Encontrou miséria ainda maior. Jovens e velhos obrigados a morrer de fome. Teve o cuidado de uns e de outros. Veneza confiou-lhe um hospital de incuráveis. Emiliano encarregou-se de boa vontade de acordo com seus 2 amigos, São Caetano de Thiene e Pedro Carafa de Nápoles. Ademais, tinha ainda outros poderosos auxiliares. Quando queria obter de Deus uma graça particular, fazia rezarem 4 dos orfãozinhos menores de 8 anos e nunca deixava de obter o que pedia. O zelo de Emiliano pelas obras de misericórdia crescia com o sucesso. Vendo então as de Veneza num estado próspero, confiou-lhes o cuidado a alguns piedosos amigos
e foi fundar obras semelhantes em Pádua e Verona. Nesta última cidade, viveu algum tempo desconhecido entre os pobres, mendigando o pão com eles, a fim de ter uma ocasião mais natural de os instruir nas verdades da religião cristã. Com a bênção do bispo Bergamo, que foi um generoso sustentáculo de São Jerônimo Emiliano, ele percorreu como apóstolo as aldeias e as vilas mais afastadas da diocese, acompanhado de alguns meninos, dos mais instruídos na doutrina cristã. Chegando a um lugar, ia primeiro à igreja implorar a graça de Deus e a intercessão do patrono para o seu trabalho. Uma campainha trazida de propósito convidava depois a todos os habitantes a se reunirem. Quando havia um bom número deles, Emiliano dirigia-se aos mais pobres e às crianças. Ensinava-lhes de maneira muito familiar os principais mistérios da fé cristã, a oração dominical, a saudação angélica, o símbolo dos apóstolos, os mandamentos de Deus e da Igreja. Tal foram as ocasiões que permitiu a São Jerônimo Emiliano exercitar a caridade cada vez mais. São Jerônimo Emiliano esteve em Milão e em Pávia para fundar outros estabelecimentos para os quais Francisco Sforza, duque de Milão, contribuiu muito, tornando a passar por Somasco, foi até Veneza, mas lá parou pouco. Uma peste horrível tinha invadido o território de Bergamo, e ele para lá se dirigiu depressa a fim de servir aos doentes. Mas também foi atacado pela enfermidade e morreu em Somasco, a 8 de fevereiro de 1537, na idade de 56 anos. Foi beatificado por Bento XIV e canonizado por Clemente XIII. Em 1760, a Santa Sé aprovou um ofício composto em sua honra e permitiu fosse recitado no dia 20 de julho. São Jerônimo Emiliano, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santo Elias, Santo Aurélio, São Flaviano, Beato Gregório Lopes e Santa Comba.